A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, você que agora está assistindo esse vídeo, assistindo esta aula, já te agradeço por você estar aqui para que a gente venhamos estudar junto, crescer na graça e no conhecimento do Senhor através da sua palavra. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, estudando a palavra do Senhor, a Escola Bíblica Dominical Online. E eu tenho a certeza, meus irmãos, que Deus ele vai abençoar e vai honrar a nossa fé, porque Deus ele se alegra quando nós buscamos a sua presença através da sua palavra. E hoje a gente vai estudar sobre apostasia. Eu peço desculpa por causa do barulho, que eu tenho um filho pequeno, mas eu creio que se você se concentrar no estudo, nada vai poder te atrapalhar aqui neste momento. Então vamos ficar ligado no que Deus tem para falar conosco através desse estudo. Primeiramente, vamos fazer um minutinho de oração e pedir ao Espírito Santo que ele venha nos dar a direção da sua palavra e a direção desse estudo. Porque lembra, o professor é o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus ele deixou em sua palavra: sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus nada é possível. Então vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que ele venha nos esclarecer a sua palavra e nos dar direção nesse momento. Senhor meu Deus e poderoso Pai, aqui neste momento, Senhor, iniciando esta aula, viemos te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha manifestar o teu poder, que o Senhor venha nos dar a direção, nos conduzir. Fala conosco, Senhor, através desse estudo, nos esclareça, abra nosso entendimento, que o Senhor agora neste momento, Senhor, venha revelar tudo aquilo que é preciso e necessário para que nós venhamos ter o entendimento e a compreensão da tua palavra. Pois é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Como eu falei, nós vamos entrar numa questão escatológica e vamos falar sobre apostasia, porque a apostasia é uma das coisas que vai nos mostrar, que está evidenciando os princípios, o princípio dos fins, que nós podemos ver que uma das coisas, uma dos sinais da volta de Jesus é a apostasia. E eu deixei aqui um texto base para a gente iniciar, que se encontra lá no livro de Apocalipse. Lembra, esteja com a sua Bíblia aí do seu lado para você poder estar acompanhando. Lembra que você está através de um vídeo e você tem a facilidade de pausar esse vídeo para encontrar o texto anunciado e poder estar acompanhando juntinho. Então, faça dessa maneira que eu tenho a certeza que você vai absorver mais esse estudo. A palavra de Deus, texto base, Apocalipse, capítulo 1, versículo do 1 ao 3, diz assim: Revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. A palavra de Deus aqui já está nos mostrando e deixa bem claro, todos nós sabemos, que o livro de Apocalipse ele foi escrito para os seus servos, porque a palavra de Deus já começa iniciando revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Então, esse livro de Apocalipse, ele já está deixando bem claro que é para os seus servos, aqueles que já têm a sua vida com Deus, aquele que já reconheceu o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Essa revelação vem para nossas vidas porque se o mundo ele não consegue entender. O mundo já pensou, agora uma pessoa que está no mundo lá fora, ela não conhece a verdade, e a gente vai falar de Apocalipse, e a pessoa vai falar que você é maluco, eu sou maluco, ela não vai aceitar. Então por isso que essa revelação é para os servos, aqueles que têm uma intimidade com Deus, aqueles que têm experiência com o Senhor, que têm uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca constante com o Senhor. Porque nós entendemos que a palavra do Senhor, quando ela entra nos nossos corações, nós entendemos, porque eu e você já tivemos experiência com o Senhor. Cada um de nós que estamos aqui agora nesse momento, tivemos uma experiência com o Senhor. E a palavra de Deus, ela é tão interessante, que aqui no versículo 3 está dizendo assim, ó, bem-aventurado aquele que lê.
E ela continua: e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas. A palavra de Deus ali, em toda a Bíblia, a gente sempre vai ver Jesus, ele deixando bem claro que nós temos que ler, ouvir e guardar no coração, pôr em prática em nossas vidas. Não adianta eu ser uma pessoa que eu ouço a palavra de Deus, ela entra por aqui e sai por aqui. Ela tem que entrar no meu coração, tem que ouvir, eu tenho que ler, meditando nela, ouvindo, guardando no meu coração e pôr em prática tudo aquilo que eu aprendo através da sua palavra. Esse é o nosso texto base a qual eu quis trazer aqui neste momento. Agora vamos entrar na questão da apostasia, que é a questão sobre a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre apostasia. O que significa apostasia? Apostasia significa abandono da fé. A gente vai ver aqui, através desse estudo, que a apostasia ela é o abandono da fé. Muitas das vezes a gente olha para uma pessoa qual se desviou da presença do Senhor e a gente tem um olhar muito simples. A gente olha para aquela pessoa e fala: poxa, irmão se afastou da presença do Senhor, a irmã se afastou da presença do Senhor. Mas dentro do contexto, dentro da palavra do Senhor, a gente vai ver que quando a pessoa se desvia da presença do Senhor, aquilo que ela fez é muito mais profundo do que um simples desviar. Na verdade, a palavra mais certa é que aquela pessoa ela se apostatou da sua fé. E nós vamos ver através desse estudo tudo isso. A apostasia também está associada às últimas coisas, como eu já tinha falado. Desculpa pelo barulho, é porque a criança é pequena, mas isso não vai atrapalhar. A apostasia também está associada nos últimos dias. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, vai nos dizer assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, vai nos dizer assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Muitas pessoas vão se apostatar da sua fé, vão abandonar a sua fé e vão cair na garra de lobos devoradores, falsos profetas, doutrinas de demônios, doutrina que não vem de Deus. A palavra aqui a gente vai começar a entender mais um pouco. E aqui eu vou ler para vocês que eu deixei aqui reservado aqui esse estudo, já arquivado, para a gente poder ter o melhor entendimento e absorver o máximo possível desse estudo. E da forma como é mencionado, só pode ocorrer entre os crentes em Jesus, pois as pessoas do mundo não têm de que apostatar. Este verbo denota abandono consciente da verdade para seguir a mentira. Então, muitas das vezes a gente ouve que todo mundo está se apostatando. Mas lembra, isso não pode acontecer com o mundo, isso é só com os crentes. Só os crentes podem se apostatar. Porque aquela pessoa que se apostata é uma pessoa que ela já conheceu a verdade da palavra de Deus e naquele certo momento ela decidiu abandonar. Uma pessoa que se apostata é uma coisa tão grave porque ela teve uma intimidade com o Senhor, ela teve um processo, Jesus libertou, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus transformou, e hoje ela decidiu, não sei o motivo, cada um tem o seu motivo, mas lembra que às vezes a pessoa faz isso e ela não entende a gravidade, porque é a mesma coisa quando a pessoa se apostata, é a mesma coisa de ela olhar para Deus e falar para Deus: a partir de hoje eu não quero mais saber de nada, de salvação, eu estou abrindo mão de tudo, porque quando a pessoa se apostata, ela está abrindo mão da sua salvação. Ela abre mão do seu bem mais precioso, que é a salvação, herdar a vida eterna. Glória a Deus. E aí a gente vai ver a palavra de Deus em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo do 3 ao 4, de modo profético, mostra como esse pecado ocorre nesse tempo do fim. Aí a gente vai ler o texto. Glória a Deus. Porque virá tempo
em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão e desviarão o ouvido da verdade, voltando às fábulas. E aqui eu deixei aqui em 2 Timóteo, comichão nos ouvidos refere-se à busca por ensinamentos que agradam aos seus ouvidos, em vez de buscar a verdade da palavra de Deus. Muitas pessoas hoje estão com comichões nos ouvidos. E outra vez, a gente vai falar. Pessoas que já teve uma experiência com Deus, pessoas que em um certo momento estavam ali na presença de Deus, mas hoje já não quer mais viver a sã doutrina e tem comichão nos ouvidos porque está interessado somente em ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que lhe apraz. Mas lembra, desde o momento ao qual nós servimos ao Senhor, desde o momento ao qual nós entregamos a nossa vida para o Senhor, desde o momento ao qual a gente vai na igreja, a gente não tem que ir na intenção de ouvir aquilo que nos agrada, mas ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer para a igreja, porque a exortação, o conserto a qual é pregado para as nossas vidas, aquilo que nos confronta, vindo da presença do Senhor, vindo do Espírito Santo, é isso que nos transforma, é isso que nos mostra que nós devemos melhorar, devemos nos consertar diante do Senhor, devemos buscar mais o Senhor. Devemos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca diante da presença do Senhor. Então, hoje, as pessoas estão preferindo lugares onde fala somente aquilo que lhe agrada, porque as pessoas estão com comichões nos ouvidos. Se a pessoa for num lugar onde a pessoa a qual esteja ali levando a palavra ou a igreja é usada pelo Espírito Santo e de repente, dependendo da vida daquela pessoa, aquela pessoa está vivendo num pecado e a palavra que sai é uma palavra que confronta, a pessoa já não quer mais voltar naquele lugar, porque a palavra qual foi anunciada, o Espírito Santo confrontou ela, confrontou o seu ego, o seu modo de viver, o seu modo de se portar em meio à sociedade. Mas as pessoas, a maioria, está tendo comichões nos ouvidos e, infelizmente, estão recebendo doutrinas de demônios, não doutrinas que vêm da Bíblia, doutrinas que vêm da boca do Senhor. Glória a Deus. Isso é um perigo, porque estão caindo nas mãos, nas garras de lobos devoradores. E nós temos que estar atentos. Através do estudo bíblico, através da palavra do Senhor, nós vamos nos atentando para isso e vamos ver o quão importante é permanecer na palavra do Senhor, obediente, ali perseverando em oração, porque quando nós fazemos isso, os nossos ouvidos ficam sensíveis a ouvir o Espírito Santo nos dar a direção, nos mostrar o caminho certo. O Espírito Santo nos mostra quando estamos errando, quando estamos pecando, quando estamos fazendo algo que não lhe agrada. E os nossos ouvidos ficam atentos a ouvir a voz do Espírito Santo. Glória a Deus. Não podemos confundir apostasia com desvio doutrinário ou comportamentais isolado, pois o apostata dá as costas convicta e consciente à fé, à verdade de Deus. Depois de resgatado do poder do pecado, o apostata nega o Redentor, trazendo sobre si mesmo repentina perdição, como nós podemos ver em 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, glória a Deus. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Tá vendo? Quando nós estamos com nossos ouvidos atentos a ouvir a palavra do Senhor, nós não caímos nas garras de falsas doutrinas, heresias. Nós não caímos nas mãos dos falsos profetas, porque nós entendemos que se você vai num lugar a qual você está vivendo uma vida de pecado, eu estou vivendo uma vida de pecado, e a pessoa a qual diz ser usada, o falso profeta a qual diz ser usado por Deus, fala que Deus ele está satisfeito com a sua vida,
aquilo ali não vem de Deus. Falso profeta significa alguém que anuncia algo falando que é de Deus, mas não está vindo da parte de Deus. É algo que fala, é alguém que fala, assim manda Deus te dizer, sem Deus estar falando nada. Aquilo é uma falsa profecia, porque não vem da parte do Senhor. E nesse momento a qual a gente vivemos, esses dias de hoje, muitos já se levantaram com falsas profecias, com falsos ensinamentos, com heresias introduzindo falsas heresias, levantando igrejas e trazendo ensinamentos a qual não tem base bíblica, ensinamentos a qual não provém do Senhor. E as pessoas estão se apostatando da presença do Senhor e estão indo buscar essas coisas, porque ali o pecado daquela pessoa não é exposto, ela não é exortada através da palavra, porque o falso profeta, ele não está ligando para a alma daquelas pessoas. Ele só quer, na verdade, o dinheiro. Ele não visa as almas, ele não tem amor às almas. O intuito ali de um falso profeta, na verdade, é levar as almas para o inferno, porque ele está sendo induzido pelo próprio Satanás. E nós temos que estar vigilantes, porque muitos escolhidos irão perecer por causa disso, porque terão comichões nos ouvidos e irão dar ouvidos a falsas doutrinas, a falsos ensinamentos, porque estão querendo ouvir aquilo que lhe agrada. Glória a Deus. Ele deixa se envolver de novo pelas corrupções do mundo. No versículo 20 diz isso, permitindo que o seu último estado se torne pior do que o primeiro. Porque diz assim, eu vou ler ele completo, o versículo 20 de 2 Pedro capítulo 2, versículo 20, para que a gente venha entender. Porque se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Então você vê a pessoa, ela conheceu a verdade, ela foi liberta pela verdade. João 8,32 vai dizer, conhecereis a verdade vos libertará. Aquela pessoa, ela conheceu a verdade, ela foi liberta pela verdade, ela conheceu Jesus Cristo, ela conheceu o caminho a qual Jesus mostrou para ela, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. E a palavra aqui está nos mostrando que o apostata, quando ele faz isso, se apostata, se desvia da presença do Senhor, o último estado dele é pior do que o primeiro, porque ele volta às suas corrupções. Imagina você, alguém que bebia, alguém que era usuário de droga, alguém que tinha algum vício, e ela chegou um certo momento, ela foi liberta, voltou para ela conheceu Jesus, foi liberta pela verdade, permaneceu na presença. Sabe o que acontece quando aquela pessoa se apostata, quando ela se desvia? A primeira coisa que ela vai fazer é fazer tudo aquilo que ela praticava antes de conhecer Jesus. Nós vamos ver através da palavra. Eu não vou ficar só em minhas palavras. A palavra de Deus, ela vai nos provar e vai nos mostrar o quão profundo é. Muito mais do que nós imaginamos e pensamos, a vida de quem se desviou, a palavra de Deus mostra uma profundidade do que acontece, como Deus vê a vida daquele que se apostatou, a vida daquele que se desviou. E a gente vai começar a entender isso agora. O apóstolo Pedro assim resume o estado de quem apostata. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21 e 22, diz assim, presta muita atenção agora neste momento para que a gente venha entender e compreender como que o apóstolo Pedro se refere ao apostata. Porque melhor lhes fore não conhecer o caminho da justiça do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fore dado. O apóstolo Pedro aqui, ele está falando que melhor não ter conhecido do que ter conhecido a verdade e depois ter se desviado, ter se apostatado da presença do Senhor. Aqui, Pedro está falando que, como que eu posso dizer? É melhor você não ter conhecido, como ele deixa aqui, porque melhor lhes fora não conhecer o caminho da justiça,
do que conhecendo se desviar, ou seja, se apostatar desse caminho. E aqui agora preste atenção. Deste modo, olha só, isso aqui é forte, meu irmão. Minha irmã, isso aqui é forte. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro de lama. É assim que o apóstolo Pedro, ele diz e mostra como, na visão dele, na visão de Deus, como ele vê uma pessoa que se desvia, como ele vê aquele que se apostata. A palavra de Deus está dizendo que o apostata, a pessoa que se desvia do caminho do Senhor, é como se fosse um cão que voltou ao seu próprio vômito. É como se fosse um cão, é comparado como um cão que volta para dentro de si a sua própria nojeira. A palavra de Deus mostra, o apóstolo Pedro se refere ao apostata como uma porca lavada, que um dia foi limpa, purificada, perfumada, e hoje está se esbaldando no espojadouro de lama. Ou seja, aquela vida Deus tirou do lamaçal do pecado, tirou lá daquele fundo do poço, do charco de lodo, e hoje o apostata, ele se esbalda naquela lama, naquela podridão, naquela vida a qual Deus tirou ele, a qual Deus arrancou. Lembra da passagem de Jeremias? O vaso na mão do oleiro. A primeira coisa que o oleiro vai fazer quando ele vai preparar para montar a sua obra de arte, a primeira coisa é entrar dentro do lamaçal para escolher o barro. Se você fazer uma pesquisa, existe mais ou menos 209 tipos de barro. Mas o interessante é que o oleiro, quando ele entra no meio de 209 tipos de barro, ele sabe qual é o barro certo para a obra certa, para a obra qual ele quer usar. Então o apostata, se a gente for ver, Deus entrou lá no lamaçal do pecado, resgatou a vida dele, tirou, trouxe para a verdade. E aquele apostata hoje, ele está se esbaldando naquela lama, na podridão, ele voltou para a imundícia. Como nós podemos ver a comparação a qual o apóstolo Pedro faz. Então nós vemos que a vida de quem se apostata da presença do Senhor é comparado como um cão que voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada que se voltou ao espojadouro de lama. Ou seja, voltou a praticar o seu pecado, voltou a praticar o seu erro, as coisas que desagradam a Deus. Portanto, o pecado do apostata é maior do que do incrédulo. O que ele outrora praticava nos tempos da ignorância, como nós podemos ver lá em Atos 17, 30, que vai dizer assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anunciou agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam por andar segundo o curso deste mundo. Efésios 2:2 também vai nos dizer assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, agora fazem conscientemente. O apostata, a diferença quando a pessoa ela não está na presença de Deus para aquele que está se apostata é que agora ela faz conscientemente. Ela não é mais ignorante. Ela já conhece a palavra, ela já conhece a verdade, ela já não faz por ignorância. O mundo, quando não conhece, ele erra na ignorância de não conhecer a verdade, muitas das vezes porque não quer conhecer. Mas aquele que já conheceu, ele faz conscientemente. Aquele que faz, ele tem a consciência de que ele está se apostatando, ele está se desviando da presença do Senhor. Mas ele tem consciência que se ele morrer desviado, se ele morrer daquela maneira, a gente já sabe qual é o destino dessa vida, qual é o destino desta alma. Por isso que eu falei que quando a pessoa se apostata, praticamente ela está abandonando a sua fé e falando para Deus: eu não quero mais saber de salvação, eu não quero mais saber de promessa de vida eterna. É isso que essa pessoa faz. Mas muitas das vezes ela não presta atenção nisso. Mas como nós podemos ver dentro da palavra do Senhor,
isso acontece com a vida do apostata. E a gente vai continuar aqui lendo para que a gente venha terminar esta aula. Porque hoje a pessoa que se desvia faz conscientemente porque ela já foi libertada pela verdade, como a palavra de Deus em João 8,32, que eu mencionei: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a pessoa apostata da fé, do caminho qual ela foi conduzida pelo Espírito Santo e volta a viver as velhas práticas, ela vinha carretando em sua vida tudo aquilo que desagrada a Deus, como o adultério, como podemos ver em Tiago 4,4. A pessoa, quando ela se apostata da presença do Senhor, ela não só desvia, como ela vem acarretando sérias coisas contra Deus. Eu queria deixar só uma aqui: o adultério. Essa pessoa ela já começa adulterando contra o próprio Deus. Porque quando nós ouvimos a palavra adultério, a gente relaciona muito a vida conjugal de o marido com a esposa, uma traição de casal. Mas a palavra de Deus, quando se menciona em adultério, vai muito mais além do que isso. Que a palavra de Deus em Tiago 4,4 vai nos dizer: adúlteros e adúlteras, não sabe vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Pois tanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, constituíste inimigo de Deus. A palavra de Deus está mostrando que um adúltero não só é aquele que trai a sua mulher, não só é aquela que trai o seu esposo. A palavra de Deus está mostrando que todos aqueles que fazem a vontade do mundo estão adulterando com o mundo contra Deus. É muito forte. Então nós temos um olhar muito simples quando vemos uma pessoa que se desviou. Uma pessoa, quando ela se desvia da presença do Senhor, ela se apostatou da presença do Senhor, ela está adulterando contra o Senhor, ela está vivendo uma vida de adultério, porque ela preferiu largar o noivo, que é o Senhor Jesus Cristo, para ter relações com o mundo lá fora. E a gente vemos que a palavra de Deus é muito profunda, a palavra de Deus nos esclarece coisas profundas. Tem muitas outras coisas que nós podemos trazer aqui, mas isso requer mais estudo, requer mais busca. Mas eu tenho a certeza que através dessa aula você já pode entender a gravidade da vida daquele que se apostata, a gravidade da vida daquele que se desvia da presença do Senhor. Que nós nunca viemos se desviar da presença do Senhor, que nós viemos estar perseverante, orando ao Espírito Santo, pedindo a Deus para que Ele venha nos dar força, nos dar ânimo, nos dar graça para permanecer na Tua presença, não deixar os prazeres do mundo, as coisas desse mundo nos iludir, que nós viemos estar perseverante. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se nós tivermos o Senhor Jesus como nosso pastor em nossas vidas, não vamos sentir falta de nada, porque tendo a presença do Espírito Santo, tendo a presença de Jesus sobre as nossas vidas, Ele já nos preenche, Ele já nos conforta, Ele já nos traz tudo que nós precisamos, que é a sua presença, porque a presença do Senhor, ela nos basta. Glória a Deus. Esse foi o estudo de hoje. Espero que os irmãos, as irmãs que participou tenham entendido. Eu peço a você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo essa aula e gostou, entendeu, deixa Deus te usar, compartilha esse canal, porque esse canal, assim como vai nos ajudar a crescer na graça e no conhecimento do Senhor, tenha certeza que vai ajudar outras vidas. Muitas das vezes você não tem a condição de chegar aqui, fazer um vídeo, trazer um estudo, trazer uma palavra, mas lembra, quando você compartilha essa mensagem, chega para alguém, tenha certeza que você está sendo usado por Deus, e essa pessoa a qual chegar, que você enviar para ela, e ela poder estar participando junto com a gente desse estudo, tenha certeza que a vida dessa pessoa pode ser transformada por Deus através da sua palavra, porque é o Espírito Santo que nos conduz, é o Espírito Santo que nos alimenta através da sua palavra, porque eu estudo a palavra que eu trouxe aqui não é minha, a palavra é de Deus, como nós podemos ver do começo do estudo até o fim do estudo, tudo foi base bíblica, nada veio do homem, tudo veio de Deus. Então eu tenho a certeza, a palavra de Deus, ela traz sobre as nossas vidas, ela traz transformação, ela traz libertação, ela cura, restaura, traz milagre, nos renova. Então deixa Deus te usar. E não se esqueça de, quando você terminar de ver esse vídeo, deixa aí o teu amém nos comentários, e que Deus venha te abençoar, e até a próxima aula. Que Deus abençoe e fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula.